Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer referência a uma proposta da Comissão Europeia para controlar o uso da inteligência artificial. Quase parece ficção científica. Mas não é, não é? Está muito mais perto do que parece, não é? Do que pensamos. A Comissão, portanto, tem um projeto para investir nestes fundos que temos vindo a falar, de 20 mil milhões de euros na próxima década, para acelerar a digitalização nas áreas industriais, de energia e até da saúde, e mais 134 mil milhões no plano de recuperação e resiliência, direcionados propriamente para o sector digital e englobando o sector público, a mobilidade, a robótica e até a agricultura e os assuntos internos. Portanto, isto são áreas muito sensíveis. E a Comissão decidiu estabelecer um plano coordenado para que estes fundos, que são elevados, sejam aplicados, mas de forma a não pôr em causa os direitos e as liberdades dos cidadãos. Porque isto é complicado na medida em que estes grandes avanços que permitem, enfim, conquistas a nível do diagnóstico e da saúde, mas dizem respeito em grande parte, e não só, ao reconhecimento facial remoto. O que pode ter sido um grande avanço, e é, mas também tem as suas partes negativas, como tudo, não é? Recordemos a utilização efetuada recentemente pelas autoridades de Hong Kong para identificar manifestantes exatamente com a imagem. Portanto, a título da segurança, não é? Sim. Diziam invocando eles, a segurança. E é esta preocupação que foi ontem manifestada pela Comissão, através da sua vice-presidente Margrethe Vestager, de dizer que as exceções vão ser a título muito extraordinário e têm que ter um recurso prévio à autorização judicial. Exatamente porque, apesar do nosso mercado único europeu, as empresas que controlam toda esta inteligência artificial são empresas privadas. E como empresas privadas que recorrem muitas vezes a métodos de pressão que são mais sensíveis para alguns países, e daí o receio da Comissão. E sabemos que às vezes há partilha de dados mesmo sem conhecimento do cidadão, não é? Exatamente, e a recolha, porque este método da inteligência artificial permite até, o que tem sido utilizado já para alguns países, pontuar o cidadão. O que é pontuar o cidadão? É classificar o cidadão no seu historial de dívidas, de multas, de condenações, que, enfim, quer dizer, pode, de facto, colide com um dos princípios básicos dos tratados europeus. Esta preocupação é importante, embora ainda esteja a nível da Comissão. Isto vai ter que ser aprovado quer pelo Conselho, quer pelo Parlamento, mas já fica aqui uma preocupação bastante sensível nestas matérias. É provável que se crie uma lei que proteja o cidadão. Sim. Portanto, a parte legislativa europeia é fundamental, e a Comissão também propôs a criação de um Conselho Europeu de Inteligência Artificial que vai supervisionar todas as atividades na aplicação deste normativo esse que é depois controlado pelas autoridades nacionais. Portanto, tem que ser, de facto, regulamentado e aplicado. Digamos só que toda esta proposta é para a aplicação em termos civis. A parte militar fica à parte e será depois alvo de outros normativos europeus. Outra aposta é a neutralidade climática, e alcançou-se um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Sobre a égide da presidência portuguesa, aliás, anunciado pela presidência portuguesa, para atingir em 2030 a redução de emissão de gases de efeito de estufa em 55%. É uma meta importante. É ambiciosa, diria. Um pouco ambiciosa, porque é aplicar em 10 anos
aquilo, ao menos, aquilo que se consumiu em 30, porque vamos fazer em termos remotos, vamos reportar anteriores. A 1990. É também particularmente interessante verificarmos que este anúncio foi feito, deste acordo, foi feito em vésperas da realização, ontem e hoje, da Cimeira do Clima, em que é anfitrião o presidente dos Estados Unidos. Portanto, a preocupação europeia também de acompanhar estas outras preocupações a nível internacional. Aliás, dia 22 celebrou-se o Dia da Terra. O Dia da Terra, exatamente. Foi ontem. E daí o Presidente dos Estados Unidos esteve convocado para iniciar ontem exatamente esta cimeira. Para garantir esta redução dos gases de efeito de estufa, é a preocupação destas duas instituições acelerar a forma como se compensa em alguns sectores, porque há sectores onde é mais fácil fazer as compensações do que noutros, onde a descarbonização é muito mais difícil. A Comissão propôs então, e o Conselho e o Parlamento aceitaram, medidas para que este regulamento acelere os sumidores de carbono em áreas de silvicultura, portanto nas florestas, exatamente para compensar o que não se consegue noutros sectores. Os objetivos são ambiciosos e vai acontecer a revisão do atual regulamento e criar um conselho que faz o acompanhamento desta questão. Um conselho científico independente, o que é importante, composto por 15 especialistas que vão não só acompanhar, monitorizar e até elaborar roteiros de neutralidade climática. É bom que as instituições recorram à ciência exatamente para aplicar aquilo que muitas vezes existe alguma dificuldade. Falemos da Rússia. O presidente russo discursou sobre o estado da nação e falou duro, talvez. Referiu que quem ultrapassar a linha vermelha da Rússia terá uma resposta. Muito dura, assimétrica, contundente e rápida. Sim, diz isso. Foi muito duro no seu discurso perante parlamentares russos, líderes religiosos, altas personalidades, o governo russo. Foi extremamente duro. Estava a referir-se concretamente a quê? À Europa. À Europa. Aos Estados Unidos, à Ucrânia, à NATO, enfim. Aquilo refere só como Ocidente. Claro. Tudo é Ocidente. Tudo é Ocidente. Nada de referências a nenhum país em particular. Mas disse até que, vamos aqui a reproduzir as suas palavras, quem intentar contra os interesses fundamentais da segurança russa irá se arrepender de uma forma que lamentará durante muito tempo. É uma ameaça. Quase, mas diz que a ameaça vem do outro lado, não é? Depois diz que a intromissão vem do outro lado e classifica o Ocidente como egoísta e arrogante, tentando interferir nos interesses russos exatamente pela força. Tem a ver muito com a questão do opositor, o Navalny. Tem a ver com a situação na Ucrânia. A proximidade à Bielorrússia e a situação do reforço do dispositivo militar da Ucrânia e as medidas impostas contra a Rússia pelo tal Ocidente. Enfim, é preocupante na medida em que a aproximação à Bielorrússia, o encontro prometido com o líder, vai no sentido de uma proximidade entre os países e talvez uma ameaça para os opositores bielorrussos, que nós aqui já tivemos oportunidades de referir. Toda esta posição de força tem a ver com as eleições internas que estão para breve, não é? Pensamos que sim. Até porque, além de ter focado os interesses económico-sociais do país, também focou e enfatizou a aplicação da vacina russa em mais de 60 países, o facto da vacina russa ter sido a primeira a ser restada, enfim, falou também um pouco para dentro do seu próprio território e decidiu aquilo que, enfim, nós estamos habituados no tal Ocidente, que é atribuição financeira de subsídios às famílias, aos agregados familiares, dependendo da composição do agregado, a serem pagas, algumas avultadas para o nível de vida russo. Estamos a falar em agregados em que vão receber, portanto, em agosto, o pagamento será em agosto, montantes que começam nos 110 euros mensais, o que é
bastante relevante. E que tem a ver com o impacto da pandemia na Rússia e nos agregados familiares. E também russos. o aumento dos preços dos bens de consumo, principalmente alimentar, que tem sido elevado na Rússia. E relembramos que as eleições são em setembro e o pagamento é em agosto. As relações então não são as melhores entre a Rússia e o Ocidente, incluindo aqui a União Europeia. E antevê-se, de facto, um grande trabalho para a política externa europeia e um trabalho também de coesão dos 27, que é aqui importante. Sim, na resposta. Na tomada de posição. O Tribunal Constitucional alemão deu luz verde à aprovação das ajudas europeias e é uma posição muito importante para que isto possa avançar. Extremamente importante, até porque se trata da Alemanha, não é? Sim. Portanto, o Tribunal abre caminho à ratificação pelo Presidente alemão do Plano de Recuperação Residencial alemão. É extremamente importante. Relembremos que em março último os opositores da extrema-direita alemã fizeram um recurso ao Tribunal a indicar que a Alemanha não tinha poderes para ratificar na medida em que não estava contemplado no tratado esta forma de financiamento. O que é que está aqui em causa? O recurso da Comissão Europeia ao financiamento através dos mercados. E é a primeira vez que isto acontece nesta dimensão, que a União Europeia recorre a empréstimos tão significativos, o que reforça, de facto, a posição europeia, mas também reforça e aumenta a dívida soberana, não é? Isso é legítimo, claro. E de maneira que houve essa oposição. Mas sem isto não se consegue financiar a tal bazuca europeia, nem os planos, e é importantíssimo que estes valores cheguem aos mercados. Portanto, foi uma tomada de posição muito importante. Muito importante, espera-se, e de facto a Presidente da Comissão, como o Presidente do Parlamento, ontem manifestaram-se agradados com esta posição do Tribunal Constitucional alemão, e espera-se, de facto, diz a Comissão, que os outros Estados-membros que ainda não ratificaram. Pois, agora ainda há Estados-membros que não ratificaram. Não ratificaram. São muitos, são 10. Momento, são 10. São 10. Pensa-se que os Países Baixos vão ratificar imediatamente a seguir a Alemanha. A posição mais preocupante é com a Polónia. Veremos como é que acontece, mas tem, de facto, uma repercussão muito importante, porque a Comissão precisa recorrer aos mercados. Já diz a Comissão, se isto se acelerar já imediato. Em junho, para depois os recursos chegarem aos Estados-membros, porque de outra maneira não há de facto esta injeção na economia. Se algum dos países não ratificar, não passa? Não passa. Não passa. Apesar de ter sido aprovado pelos 27 em Conselho em dezembro último, depois os procedimentos a nível tratado obrigam que cada país ratifique. Vamos aguardar. Vamos aguardar e esperemos que seja positivo. Portugal submeteu à Comissão o Plano de Recuperação e Resiliência e é o primeiro a fazê-lo. Foi o primeiro. E anunciou isso com pompa e circunstância. Foi o primeiro Estado-membro a submeter oficialmente o seu PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, à Comissão Europeia. Para poder beneficiar destes fundos. Destes fundos. Aliás, todos os Estados-membros têm obrigatoriamente de apresentar até o dia 30. Portanto, é a ratificação e a apresentação. É um período que já não é muito longo, não é? O plano, como é sabido, estabelece os projetos e os investimentos e as reformas é concretizar por cada Estado-membro no âmbito destes instrumentos e para reforçar não só as transições ecológicas e digitais, mas como a economia no seu todo, não é? Refere-se de duas formas. Subvenção. Já aqui falamos, sim. Que é a fundo perdido e os empréstimos. Portugal apresentou 3 pilares fundamentais de resiliência, logo a transformação verde e digital, que é quase obrigatória, as medidas para a habitação social, eficiência energética e escolaridade, portanto, e formação digital. O que é que sucede agora? A Comissão vai apreciar o plano, verificar se está dentro dos desafios e das recomendações que colocou a cada um dos Estados-membros, cada um, digamos, e vê-se como o plano, o PRR vai até 2026, vê se cumpre as regras do semestre europeu, que é o tal, são as regras que estão associadas ao cumprimento orçamental, porque estas restrições de não cumprimento do plano
do PEC vão ser levantadas mais a médio prazo, mas sim, esperamos que sejam levantadas. Então pode fazer alguma recomendação ainda em relação a este plano? Sim. Para já vai averiguar e analisar se a proposta merece a aprovação de acordo com os tais princípios. Só depois, se houver ratificação, o país retifica, envia novamente à Comissão e a Comissão só depois de aprovar é que manda para o Conselho. O Conselho tem 4 semanas para se pronunciar. De qualquer forma tem que ser aprovado podermos aprovado. Usufruir dessa bazuca. Podemos só relembrar os montantes. Com certeza. Portugal solicitou no plano que apresentou esta semana à Comissão 13,9 mil milhões em subvenções e 2,7 mil milhões em empréstimos. Sempre recorreu aos empréstimos. A partir do momento em que a Comissão envie e aprove a proposta e envie para o Conselho, Portugal pode, e os outros Estados-membros, pode pedir um adiantamento, um pré-financiamento de 13%. 13% parece que não, mas são à volta de 2 mil milhões de euros, não é? Portanto, como adiantamento para começar e já a injetar nos mercados. Finalizamos com uma referência ao Dia Mundial do Livro, que se celebra hoje, e alguns dados curiosos que a doutora Ana Rita Barros vai revelar. Exatamente, foram revelados pelo Eurostat, o Gabinete de Estatística da União Europeia, e foi um estudo feito entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2020, deixando fora o ano pandémico, porque aí houve uma certa distorção do mercado. O mercado dos livros tem vindo a decrescer, cresceu 28% em termos de vendas em 10 anos e a análise também foi feita relativamente ao preço dos livros. O preço dos livros não aumentou tanto nestes 10 anos como os bens de consumo normais. Há menos procura. Há menos procura e talvez também os meios de impressão, enfim, tentem ser mais baratos, não é? Porque, falando agora de impressão, os países que mais imprimem livros são a Alemanha e a Polónia. E os custos de produção são mais diferentes, baixos. Não é? Também. Em termos de importação e exportação, a União Europeia exporta mais do que importa livros. Os países, tanto importadores como exportadores, são a Alemanha, a França e a Espanha. São exatamente os que concentram a maior exportação e importação de livros. Relembrando só que o livro, de facto, se consegue trazer na mão, não é? Sim. Como dizia alguém, trazer um sonho, é como trazer um sonho, e é uma ligação entre gerações, entre culturas, entre o passado e o presente. Portanto, temos que ler, então, nesta época de algum confinamento. É um recurso. É verdade, fantástico. É um recurso importante. A terminar, uma frase, uma nota? Uma frase e uma nota. Sim. Vamos aqui recordar Robert Mundell, que nos deixou recentemente. Foi Prémio Nobel da Economia em 1999, mas teve aqui um papel fundamental na União Monetária Europeia. É considerado o pai da União Monetária Europeia, porque no seu artigo científico, no início da década de 60, preconizou exatamente isso. As moedas não deviam de estar restringidas a um espaço geográfico de um país, mas a uma zona económica comum. É engraçado que ele era canadiano. Sim. Fez essa primeira proposta para o Canadá e a zona norte dos Estados Unidos e depois transpôs, porque ele depois viveu na União Europeia? Em Itália. Em Siena, e embora tenha sido professor na Colômbia, portanto, nos Estados Unidos. Mas dizia exatamente isso, quer dizer, nesse seu estudo científico, em 1960, causou uma maior... Um choque, na altura. Completamente, classificaram, enfim, de tudo e mais alguma coisa, como são estas coisas quando são de início. E até o fim da sua vida defendeu sempre que, para além do mercado interno, do mercado único, a moeda única tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido na Europa. A sua frase é: a União Monetária constitui por si só um meio de integração que aumenta a mobilidade dos fatores de produção e reduz a probabilidade de choques assimétricos. Robert Mundell. Manteve a sua opinião até ao final da sua vida. Sim, exatamente. Aliás, queria vê-la alargada a outras zonas geográficas do mundo. Isso não o consegui. É por enquanto. Por enquanto. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Muito obrigado, até à próxima. Obrigada.